E estamos de volta a mais um Café com Política, que é a iniciativa do Sindileges, do Sindijus, que juntas decidiram conversar com candidatos a deputado federal, deputadas federais e também com senadores e senadoras também. E voltamos agora com a Ana Prestes, que é candidata a deputada federal pelo PCdoB. Tudo bem, candidata? Tudo bem, Kissila, obrigada, viu? Obrigada a todos pelo convite, pela organização do programa, Sindileges. É um prazer recebê-la aqui. Esse é um espaço democrático, transparente, onde a gente busca ouvir candidatos de todos os partidos e entender as propostas em prol dos servidores públicos. Candidata, a senhora é uma forte defensora dos trabalhadores e trabalhadoras, em especial as mulheres. Como dar oportunidades iguais de acesso ao serviço público a mulheres e também, dentro do serviço público, como oportunizar para que as mulheres cheguem aos cargos de chefia? Kissila, nós precisamos enfrentar uma cultura patriarcal muito forte ainda, né, no Brasil. Nós viemos, também sou socióloga, sou cientista política, historiadora, então eu estudo muito a formação do Brasil. E eu digo que o Brasil ele foi formado, infelizmente, a partir da colonização desse território, na base da escravidão, da concentração da terra e da riqueza e do patriarcado. Então nós temos uma cultura patriarcal que ainda é reproduzida. E ela é encontrada justamente quando você percebe a desigualdade do acesso entre homens e mulheres a diversos espaços. Há um tempo atrás, por exemplo, as mulheres não poderiam acessar o trabalho, o mercado de trabalho. Era dispensado a elas apenas o trabalho doméstico, o trabalho dos cuidados. Elas não conseguiam acessar trabalhos que eram vistos como trabalhos nobres dos homens. Só para a gente ter um exemplo, o próprio trabalho do parlamento, do parlamentar. Há um tempo atrás, nós não tínhamos mulheres nesses espaços, né? Nós temos a conquista do direito de votarmos e serem votadas, né, as mulheres, há 90 anos, em 1932. E mesmo assim, ao longo desses últimos 90 anos, muito difícil o nosso acesso. Só para você ter uma ideia, 90 anos depois, nós somos apenas 4% nos executivos estaduais, 12% nos executivos municipais, 16% entre todos os vereadores e vereadoras do Brasil e apenas 15% no Congresso Nacional. Ou seja, 90 anos depois, nem a barreira dos 20%. E isso se reflete, nem a barreira dos 20% nós superamos. Isso se reflete também no serviço público. Apesar de você ter hoje uma maioria de mulheres na educação superior, nós já somos maiores, né? Maioria na graduação. Depois, também acessando o serviço público via concursos, ou mesmo via cargos muitas vezes comissionados, seja nos municípios, nos estados, no plano federal. Mesmo assim, nós ainda ocupamos espaços de base, digamos assim, ou intermediários. Quanto mais vai se elevando o nível de complexidade ou de espaços onde as decisões realmente são tomadas, aquelas decisões que envolvem questões financeiras, envolvem poder mesmo, menos nós estamos representadas. Então, de fato, todo o nosso serviço público, todas as nossas instituições precisam pensar, e não só pensar, formular políticas e executar políticas de acesso das mulheres a esses espaços. Pode ser que a gente tenha que criar cotas, programas especiais, é preciso buscar saídas para essa situação, porque somos maioria da população. Se você for ver em qualquer movimento social, movimento de base, nós somos maioria. Saúde, na moradia, na cultura, na educação, todo lugar nós somos maioria como mulheres. Mas os espaços de poder ainda estão fechados para nós. Lamentável, né? Inclusive para servidoras triste. Públicas, né? Muito e quando triste. se fala também, por exemplo, em previdência social, hoje as mulheres, infelizmente, são as mais prejudicadas com as reformas que houveram aí voltadas para a previdência. Né? Isso porque eu não falei da violência, tá? Porque ainda nós estamos dentro do serviço, nós somos vítimas de assédio sexual, assédio moral, todo tipo de cerceamento, às vezes, das nossas opiniões. Tem todos aqueles termos em inglês, né, que a gente usa para expressar como as mulheres são tratadas, o mansplaining, o appropriating, o interrupting, que a gente vê muito, né, a interrupção das mulheres enquanto elas estão falando. Então, se existem os termos, se existem os conceitos, é porque o problema também existe, você precisa dar nome a eles, né? E isso é muito visto ainda no serviço público.
infelizmente. Candidata, a saúde, a educação e a cultura são focos da sua atuação como deputada. A senhora entende que para concretizar esses projetos voltados para a sociedade, há necessidade de servidores públicos qualificados, valorizados, que possam atuar em prol da sociedade brasileira. Como a senhora entende que é possível valorizar esses servidores e garantir que eles se sintam incluídos e dentro do projeto voltados para atender a população como um todo? É preciso ter valorização do servidor e da servidora públicos. E existem várias formas de você fazer isso. Você precisa ter formação qualificada e dar oportunidade de formação. Você precisa ter bons planos de carreira e cumprir esses planos de carreira. Você precisa trabalhar até a cultura geral, o inconsciente coletivo da população. Todos nós que somos servidores públicos, que em algum momento estamos no serviço público, nós percebemos que há uma cultura geral de que o serviço público ele é pior, às vezes comparando com o serviço privado, que as pessoas são menos qualificadas ou que as pessoas não são comprometidas, não são empenhadas. Então, até no plano da cultura geral da população, a gente precisa trabalhar a valorização também do serviço público, dos servidores, das servidoras que estão ali prestando um serviço para a população em geral. Então, você pode fazer com que todas essas áreas que você citou, que realmente são prioritárias para nós, saúde, educação, cultura, você tenha valorização. Vou dar um exemplo muito atual, a enfermagem, né? Nós acabamos de passar por uma pandemia, a pandemia do novo coronavírus, e que nós sabemos que muitos dos nossos enfermeiros e das nossas enfermeiras estiveram na linha de frente, inclusive foram as primeiras vítimas em muitos casos. E hoje existe todo um debate nacional sobre o piso da enfermagem. E é triste, né? Porque eu acho que deveria haver uma concentração para a valorização desse profissional. A gente foi para janelas, nós batemos palmas para eles durante a parte aguda da pandemia, nós ainda temos uma pandemia, mas na hora de falar em valorização com pagamento, com recursos, a gente ainda não consegue fazer. Infelizmente. Candidata, como a senhora pode atuar para a garantia de um plano anual de recomposição dos salários dos servidores públicos, já que há carreiras do serviço público que estão com salários defasados aí há mais de 6 anos? Como atuar nesse sentido? Exatamente, são 6 anos desde 2016, inclusive o ano do golpe que nós sofremos no Brasil, sobre uma presidente eleita pelo voto popular duplamente, e que de lá para cá, os dois governos que assumiram aí a presidência, tanto o governo Temer como o governo Bolsonaro, brincaram com essa situação. Sinalizaram com reajustes, não cumpriram, não tem seriedade com esse tema e até contribuíram para uma imagem para a população de que os servidores e as servidoras recebem acima da média, já não tem, entre aspas, não teriam do que reclamar, de forma jocosa, brincam com a vida das pessoas. Então é preciso seriedade, é preciso que o executivo, né, os ministérios de planejamento, da economia, a própria presidência, atue sobre isso, e é preciso que os parlamentares e as parlamentares busquem soluções e fiscalizem e façam a pressão da representação da sociedade nesse sentido de que você tenha essa recomposição salarial. Nós tivemos no último período uma inflação altíssima, uma alta dos alimentos que quintuplicou, sextuplicou, uma alta dos combustíveis. Todo mundo está numa situação muito crítica, né? O Brasil está numa situação muito difícil, com aumento do custo de vida de uma forma brutal. E que não é só a pandemia ou falam também da guerra na Ucrânia, né, que teriam causado tudo isso, não. Eu acho que a gente precisa de seriedade e de parceria aí do judiciário, do legislativo e do executivo para buscar essas soluções. Candidata, qual a sua visão sobre a emenda constitucional 45, que é a emenda do teto dos gastos públicos? A emenda do teto, ela é uma emenda antissocial, ela é uma emenda... Na verdade, ela não é ela já não é somente uma emenda, assim, ela veio para ficar, né, nesse período aí, que acho que pode ser mudada. Pode ser revogada, tem que ser buscada formas. Por quê? Porque ela é uma emenda antissocial, desumana até, porque ela fez com que grande parte da rede de proteção social, tão necessário porque
você tem diferentes países. O Brasil é um país de grande desigualdade social. Inclusive aqui o Distrito Federal é a unidade da federação em que o fosso da desigualdade é maior em todo o Brasil, em que a distância entre os mais ricos e os mais pobres, ela é maior. Então a emenda do teto, a PEC do teto, depois virou a emenda do teto, ela fez agudizar uma situação, porque nós já víamos um processo de crise econômica, nós caímos numa pandemia, que eu até já citei aqui, do novo coronavírus, e nós perdemos a nossa rede de proteção social. É por isso que hoje nós temos mais de 30 milhões de pessoas na fome, nós temos mais de 120 milhões de pessoas com algum nível de insegurança alimentar. Nós tivemos os nossos benefícios mudados de uma forma muito irresponsável, pessoas que devem e têm o direito perdendo benefícios, vários cortes, muitos cortes, todos fundamentados pela PEC do teto, né? Pela emenda do teto, e que nós, na minha candidatura, nós defendemos a revogação do teto. Perfeito. Agora a gente abre um espaço para que a senhora possa conversar com os nossos servidores públicos, possa conversar também com quem nos assiste, sociedade brasileira como um todo, expor outras propostas voltadas para a sociedade e também falar as suas redes sociais, o seu número e convidar os servidores e a sociedade a votarem na próxima eleição, agora em outubro, dia 2. Obrigada, viu? Obrigada à organização do programa, obrigada ao Sindileges pela oportunidade. Eu sou Ana Prestes, eu sou candidata a deputada federal 6565 pela Federação da Esperança. Eu queria dizer de uma proposta que é muito cara para mim e que inclusive dialoga com a questão das servidoras públicas e do nosso acesso ao trabalho e exercício pleno. Nós precisamos, por exemplo, de uma rede de educação infantil universal. A gente precisa universalizar o acesso do 0 a 3 anos. Esse é um dos maiores problemas que a gente enfrenta hoje no Brasil, é a falta de vagas para crianças de 0 a 3 anos no nosso sistema educacional, para que as famílias, né, as mães principalmente, porque nós sabemos que ainda temos uma sociedade que sobrecarrega as mulheres dentro da família, possam estudar, possam trabalhar, possam se desenvolver plenamente, até para o benefício das suas próprias crianças. Então essa questão dos direitos das mulheres, do acesso à cultura e equipamentos de lazer e cultura, educação, saúde, juventude e defesa da nossa democracia, que sofreu vários riscos e ainda sofre nesse último período. Então essas são as nossas pautas centrais. Valorização dos servidores, das servidoras, para que a gente tenha um Estado que realmente seja um Estado que ampare a nossa população mais vulnerável, um Estado que trabalhe em prol do desenvolvimento, da paz e da justiça social no nosso Brasil. Perfeito. Muitíssimo obrigada pelo seu tempo, muitíssimo obrigada pelo seu espaço de vir aqui conversar com os servidores públicos, expor suas propostas. Eu tenho certeza que os servidores vão avaliar e vão colocar em pauta tudo isso que foi falado aqui durante esse Café com Política. E nós ficamos por aqui. Até o próximo Café com Política. Tchau, tchau.